Glória a Deus. Querido, antes de nós começarmos na palavra, queria que você curvasse sua cabeça um pouquinho. Eu quero que nós adoramos a Deus, e eu acredito que você foi sincero na adoração que você teve. Mas agora nós queremos um pouco mais. O Espírito Santo, nessa noite, Ele quer trabalhar os nossos corações. Eu, graças a Deus, meu amado, não sei nada da sua vida. Os nossos traumas, que às vezes nós escondemos, as nossas dificuldades. Mas o Espírito Santo que está aqui nessa noite sabe tudo de você. Então não precisa esconder nada do Espírito Santo de Deus. Peça nesse momento que Ele venha falar contigo. Peça que essa palavra que foi ministrada, ela venha surgir um efeito na sua vida. Às vezes nós ouvimos tantas palavras boas. Quinta-feira nós tivemos aqui uma palavra sobre família. E às vezes nós esquecemos que essa palavra vai causar um efeito sobre os nossos corações. Então peça para Deus nesse momento. Eu queria que agora você se desligasse um pouco da agitação deste mundo, dos problemas, das dificuldades, e se colocasse agora na presença de Deus. Pai, nós te adoramos neste momento. Nós te glorificamos, estamos aqui como igreja do Senhor, reunido por um só propósito. Primeiramente, te adorar. Segundo, meu Pai, quando nós adoramos, nós alegramos o teu coração. E quando nós alegramos o teu coração, o Senhor fala conosco. E nós pedimos nessa noite que o Senhor venha falar conosco de uma forma que todos aqui possam entender. Que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um, Deus. Eu desde já me coloco nas tuas mãos como canal de bênção. Quero ser simplesmente o canal. Mas quem opera aqui neste lugar é o Espírito Santo de Deus. Então venha sobre cada coração agora. Pai, o Senhor conhece, meu Pai, cada vida aqui. O Senhor conhece os familiares. O Senhor conhece, meu Pai, os filhos. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades. Então neste momento nós clamamos agora ao Espírito Santo, o único pastor dessa igreja, Jesus Cristo, que venha falar conosco. Venha, meu Pai, derrama sobre nós essa unção. Abra os ouvidos da tua igreja. Prepara agora o bom coração, Deus. Eis aqui corações abençoados, corações tremendamente, meu Pai amado, abençoados pelo Senhor. São terras boas. Derrama dessa semente poderosa nos nossos corações. Fala conosco. Que nós entendemos a tua palavra nessa noite. Pai, nós tomamos posse agora de toda a autoridade delegada à igreja. Mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Bate em retirada toda a obra das trevas, todo espírito maligno que vem tentar roubar a palavra, vem tentar trazer um sono que não é, meu Pai amado, normal. Bate em retirada deste lugar pelo poder do nome de Jesus. E cerca essa igreja agora com fogo santo. Porque esse momento nós queremos estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Queridos, estar na presença de Deus é um privilégio. Se você pudesse parar aqui para poder pensar um pouquinho de quantos queriam estar nesse momento sentado nessa cadeira, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus tocar no coração das pessoas. É um privilégio para a igreja estar na presença de Deus. Nós olhamos para o mundo lá fora e você consegue ver agitação, quantas coisas, meu amado, que impedem as pessoas de chegarem a Deus. Hoje, quando nós estávamos conversando com o irmão falou assim: pastor, eu convidei essa pessoa, eu falei, eu fiquei de buscar, quando eu passei lá a pessoa já tinha um outro compromisso. E a gente sabe disso, porque é uma luta espiritual. O diabo ele não quer que ninguém chegue na presença de Deus. O grande projeto dele, meu amado, é fazer com que as pessoas se afastem da luz. Porque nas trevas é muito mais fácil ele dominar a vida das pessoas. O grande propósito de Deus é que você venha para a luz. Que você primeiro se enxergue o quanto você é valoroso. Que você primeiro consiga se ver diante da presença de Deus. Que essa luz, ela traga diante de você, meu amado, algo que abre os seus olhos para ver o quanto você é importante para Deus. Então é um privilégio você estar sentado aqui hoje. É um privilégio, meu amado. É um privilégio a hora que você estava se arrumando para vir para o culto.
que não ocorreu nenhuma tragédia, que não ocorreu nada anormal, nada, para que você estivesse aqui nessa noite. Então eu quero que você entenda que estar na presença de Deus é um privilégio. Que estar na presença de Deus, meu amado, é algo muito gostoso. Muitos queriam, porém poucos têm esse privilégio que você teve. Então, querido, agora, o fato de nós estarmos na presença de Deus, algo muito gostoso é sentir a presença de Deus. Então, uma coisa é você ter o privilégio de estar aqui. Isso, você já rompeu essas barreiras. Você já conseguiu. Agora, a segunda etapa é você sentir a presença de Deus. Sentir, meu amado, o que o mundo não sente. Sentir, meu amado, o que as pessoas lá fora almejam. Primeiro, sentir essa paz que só Jesus dá. Sentir essa alegria de poder servir a Deus. E sentir essa unção de Deus sobre nós. Então, é um privilégio estar na presença de Deus. E sentirmos a presença de Deus é tudo de bom. É tudo gostoso. Agora eu quero te trazer algo melhor ainda. O melhor de tudo isso é viver a presença de Deus. O fato de você estar aqui na presença de Deus, o fato de você de repente sentir a presença de Deus nessa noite, não quer dizer também que você esteja vivendo na presença de Deus. E é sobre viver na presença de Deus que eu quero falar nessa noite. O que nos atrai à presença de Deus? Porque, meu amado, é muito bom viver na presença de Deus, é muito gostoso ter uma vida, meu amado, um coração aberto para aquilo que Deus possa estar fazendo. Mas eu quero que você preste atenção no que nós vamos estar ministrando nessa noite, e que o Espírito Santo quer falar com você. É impossível viver na presença de Deus, de ver o mover de Deus ao nosso redor, se o nosso interior tiver uma bagunça. Deu para entender? É um privilégio estar na presença de Deus, é um privilégio participar do mover de Deus, mas o melhor ainda é viver a presença de Deus. Mas é impossível viver a presença de Deus se aqui dentro tiver uma bagunça. Se o nosso coração estiver hoje todo bagunçado, todo desarrumado. Por isso que o tema dessa noite, querido, é buscando um coração aquebrantado. Porque nós vamos ver que através de um coração aquebrantado, nós temos uma possibilidade de viver muito feliz a presença do Senhor Jesus. De viver Deus. De presenciar, meu amado, o mover de Deus sobre as nossas vidas. Porque, querido, daqui mais alguns minutos o culto vai terminar. Você vai estar direcionando a sua casa. E o que Deus não quer, querido, é que você sinta a felicidade aqui, a alegria, que você sinta a paz aqui e sai para fora lá e não sinta isso. Não consiga viver isso. O que Deus, meu amado, quer hoje, que você entenda, é que Ele quer conviver com você 24 horas. Não só simplesmente o fato de nós estarmos na presença de Deus, de ver o mover de Deus, mas de viver Deus. E para viver Deus, meu amado, só há um caminho. Um coração aquebrantado. Coração aquebrantado, meu amado, nos faz viver Deus. Tem tantas coisas, meu amado, que às vezes, quando nós viemos do mundo, nós aceitamos Jesus, pedimos para Jesus estar no centro, morando no nosso coração, mas infelizmente, o ser humano, ele gosta de criar quartinho para bagunça. Você pode ver, querido, toda casa tem o cantinho da bagunça. Você vai ali na casa, você vê a cozinha, é o lugar onde estão os alimentos, o quarto é o lugar onde você dorme, guarda as suas roupas, o banheiro é onde você toma banho. Mas às vezes nós criamos um cantinho da bagunça. E o cantinho da bagunça, você vai jogando tudo que não presta.
nós temos um costume de guardar. Isso aqui já não serve mais, e guarda. O Espírito Santo, nessa noite, ele quer fazer, meu amado, uma faxina nesse quartinho e desmanchar esse quartinho da bagunça. Porque muitas vezes, querido, aquele espaço vazio que é para o Espírito Santo de Deus atuar, nós deixamos ele como quartinho da bagunça. E tudo que não presta, você vai jogando no quartinho da bagunça. Sabe qual é o pior disso? Que vira e mexe, você está dentro desse quartinho catando alguma coisa que não presta mais. Queridos, tem pessoas que têm um costume de guardar tudo que tem. Meu Deus, as coisas já não prestam mais. Quebrou, foi lá, comprou outra, mas não joga. Esse tempo atrás eu estava analisando que eu começava a guardar as caixas das coisas que eu comprava. Falei, gente, por que eu estou guardando isso? Só me toma espaço aqui. Mas às vezes a gente costuma guardar as coisas, às vezes que não funciona mais, que já não vai ter mais uso. Tem pessoas às vezes que guardam a roupa, o vestido que casou em 1970. Está lá. E guarda o vestido. Pessoas que guardam o primeiro uniforme da criança quando foi na escola. Nunca mais, não, esse é o primeiro, vou guardar. É um costume, querido, de lançar tudo no quartinho da bagunça. Aquilo que não está servindo mais, lança no quartinho da bagunça. E esse quartinho da bagunça tem feito um estrago no reino espiritual, na vida de muitas pessoas. Amém? Querido, hoje nós vamos aprender aqui com uma pessoa que ele tinha um coração aquebrantado. Eu convido você a abrir sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos aprender aqui com um jovem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Posso te ajudar? Fica antes do segundo livro de Samuel. Fica logo depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Ajudou? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 5 em diante. Acompanha comigo. Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Fala para o seu irmão, ele os convidou para o sacrifício. Versículo 6, quando chegou Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Só até aqui, querido. Querido, por que nós temos que buscar colocar o nosso coração em ordem? Porque Deus, ele vê o coração. Deus, ele não está preocupado com a sua bela casa. Graças a Deus que você tenha. Você é abençoado com seu belo carro, com as suas belas roupas. Deus não está preocupado com a sua posição que você tem no mundo, se você é chefe, se você é funcionário, se você é patrão, se você tem a sua empresa. Deus não está preocupado com nada disso. Nada disso atrai o coração de Deus. O que atrai o coração de Deus, amado, é um coração limpo, puro. Um coração a qual ele tem o desejo, o privilégio de morar. Um coração, meu amado, que atrai a presença de Deus. Isso. Deus, quando ele olha para a terra, ele vai olhar o quê? O coração do ser humano. O que está acontecendo aqui nesse texto que nós lemos, nesses versículos? Se você for começar a ler o capítulo 16, logo no versículo 1, Saul foi rejeitado por Deus. Deus o rejeitou ele como rei. Deus fala assim para ele, não quero, não serve mais para ser meu rei. Desisto desse homem. Está com a sua Bíblia aberta? 16:1 fala,
O Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. O próprio Deus falou: não quero mais ele como rei. Eu o rejeitei. Então, querido, e Samuel, ele recebe uma ordem de Deus, uma direção de Deus. Ó, você vai ungir um novo rei para mim. Você vai, eu vou te dar uma ordem, você vai, cate um azeite, coloque no chifre e vá, que eu vou te direcionar. Você vai levantar um outro rei para mim. Esse já não serve mais. Esse já o rejeitei. Mas eu quero um rei novo. E Samuel ali, ele obedece a Deus. Ele questiona Deus: mas Deus, se eu for lá, Saul vai saber, vai me matar. Ele fala: ó, não quero saber. Você vai lá fazer um sacrifício para mim, está no versículo 2. Mas eu quero que você vá lá, e eu vou te mostrar que você vai ungir um rei para mim. E Samuel desce, meu amado, e algo interessante, quando ele chega naquela cidade, em Belém, a autoridade daquela cidade vai de encontro e fala: vem em paz. Ele fala: eu vim em paz. Porque as pessoas conheciam Samuel, sabia quem era Samuel. Samuel era um grande homem usado por Deus. Samuel se levantou, meu amado, no pior período do povo de Israel. Samuel se levantou, meu amado, com 3 funções. Ele foi um dos últimos dos juízes. Ele tinha a função de ser juiz, ele tinha a função de ser sacerdote diante do povo, ele tinha a função de ser profeta de Deus. E Deus manda ele lá, meu amado, para ungir a um rei. Era o segundo rei que ele estava ungindo. Ele já tinha ungido a Saul. O povo tinha escolhido Saul. O povo olhou e viu: que homem alto, que homem bonito, que homem forte. Ele se destaca entre os moradores de Israel. Não, ele tem que ser nosso rei. Esse foi o povo que escolheu. Porém, meu amado, um tempo depois dele ser ungido a rei, Deus o rejeita como rei. E fala para Samuel: agora você vai lá e unge outro rei. Você imagina a dificuldade que ia pôr esse reino. Alguém que já estava no comando, que já não tinha mais o aval de Deus. E ele ficou ainda por um bom tempo no comando. E Deus manda ungir outro rei. Os ciúmes que não ia gerar naquela nação, como houve, a perseguição que não ia haver entre esses dois, como houve, se você for ler toda a história. Mas, querido, o que eu quero que você entenda nessa noite, que Saul tinha um coração aquebrantado. As pessoas conheciam a fama de Samuel, sabia que ele era um grande homem, usado por Deus, e aonde ele estava, a presença de Deus se manifestaria. Eles sabiam disso. Eles sabiam, meu amado, que quando vinha Samuel, alguma coisa, Deus ia falar no meio do povo. Por isso que quando as autoridades vão, você vem em paz. Por quê? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Será que nós não estamos agradando a Deus? Você vem trazer alguma resposta? Não, eu vim em paz. O versículo 5 que nós lemos começa falando, diz assim, ó: respondeu Samuel: vim em paz. Vim trazer paz. Eu vim fazer um sacrifício ao Senhor. Vim fazer um culto com vocês. Vim aqui, meu amado, eu quero que vocês vão, se consagrem, vem participar desse culto comigo. Vamos fazer uma festa para o Senhor. Vamos trazer muitos alimentos. Porque no final, enquanto Davi não chegou, ninguém sentou para comer. Então naquele culto havia muitos alimentos. Havia uma festa preparada. Todo mundo estava se preparando para esta festa. Vão e se consagram. Eu imagino a casa de Jessé, a bagunça que foi. Jessé foi convidado: convida você e seus filhos, se consagre e vem participar da festa conosco. Eu quero te dar um posicionamento de honra hoje na mesa do Senhor. Acho que Jessé nunca teve um posicionamento daquele igual ele teve dessa vez. Hoje você vai sentar à roda da mesa, você vai participar conosco dessa festa. Você e seus filhos, se consagrem. Eu viajo na Bíblia, querido. Eu fico pensando o levantar dessa família. Os filhos se preparando. Esse foi o primeiro aqui, que era muito forte, bonito, né? Passando um gel no cabelo, colocando a sua melhor roupa, se preparando. Os seus outros filhos se arrumando, tomando banho.
Acho que Davi acordou naquela manhã e falou, mas que coisa esquisita, o que está acontecendo, pai? Meus irmãos não é de tomar banho, justamente, é só de sábado. Todo mundo se arrumando hoje, pondo roupa de ver Deus. Você não está sabendo, Davi? Não! Samuel vai fazer um culto para nós. Samuel aqui mandou chamar nossa família. Seus irmãos. Nossa família vai se apresentar, vai estar junto com Samuel. Nós vamos ter uma posição de destaque ali. Davi, meu amado, um coração aquebrantado, um homem adorador, acho que ele imaginou, rapaz, é tudo o que eu queria. Eu amo adorar o Senhor. Eu amo fazer salmos para Deus. Que delícia, meu pai, também vou colocar minha prova, vou buscar minha roupa, vou me arrumar. O pai falou, só tem um problema, Davi. O quê? Você não foi convidado. Você vai trabalhar. Mas pai, é a família. Você vai trabalhar, Davi. Você é o caçula. Você não precisa se aparecer muito. Vai trabalhar. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que cuidar das ovelhas. A festa é para os seus irmãos, é para a família. Você já pensou, meu amado, se Davi não tivesse um coração aquebrantado? Você já parou para imaginar? Imagina você, querido, se você, na sua igreja, tivesse um grande evento. Nós vamos trazer aqui, de repente, Carlos Roberto. Ia fazer o louvor com nós aqui, depois o Benihim ia pregar para nós. Já pensou? Mas aí, de repente, eu chegava no Douglas e falava assim, ó, filho, está tudo preparado, os louvores, o Thales já chegou, mas você não vai poder, você tem que ir trabalhar. Você viu a frustração, querido? Você viu a dificuldade, muitas vezes? É aqui que eu falo para você, aonde entra o quartinho da bagunça. Querido, se você fosse convidar, você não fosse convidado para esse evento, a primeira coisa que você ia fazer é correr para o quartinho da bagunça. Sabe o que você ia catar nesse quartinho? Ninguém gosta de mim nessa igreja. Ninguém gosta de mim. Olha lá, ó. Trouxeram o Thales Roberto, o Benihim. Agora não vou poder participar, ninguém me convidou. Quando é o pastorzinho de semana, tem que aguentar ele. Quando ele está todo domingo lá, tem que aguentar. Mas agora que veio aí uma atração, eu não posso participar. Corria para o quartinho da bagunça, querido. Sabe o que ele ia buscar nesse quartinho também? É que é só problema mesmo. O problema sou eu. Eu que sou a dificuldade. Eu que não sei me relacionar com as pessoas. Quartinho da bagunça. Quartinho da bagunça, meu amado, sabe o que ele ia encontrar também? Sabe o que acontece? Que nessa igreja ninguém quer ser meu irmão. Ninguém quer ser meu amigo. As pessoas não contam comigo para nada. E no quartinho da bagunça, sabe o que você vai procurar lá também? Deixa, eles me pagam. Quartinho da bagunça, querido. Também não vou ser amigo de ninguém nessa igreja. Querido, às vezes nós nos frustramos com as coisas que acontecem. E a primeira coisa que faz, meu irmão, é correr para o quartinho da bagunça. É se armar de tudo aquilo que nós já tínhamos jogado fora. Quer ver como que acontece no casamento? Basta estar tudo muito bem. Basta as coisas estar muito perfeitas. Bateu uma desavença. Os dois correm para o quartinho da bagunça pegar as melhores armas. E aí vão se atingir um ao outro. Mas você não se converteu, você não largou tudo isso, não abandonou essa vida velha, não deixou essas coisas para trás. Por quê? Correr para o quartinho da bagunça quando está apertado. Sabe o que mostra isso? Um coração que não é quebrantado, querido. Um coração que está sempre armado para alguma coisa.
Davi aqui, querido, nos dá uma grande lição. Ele tinha todas as características, meu amado, para ser um menino emburrado. Para chegar diante do pai e falar, pai, o senhor quer que eu vou olhar as ovelhas agora? Mas não vou mesmo. Samuel está aí, você acha que eu vou perder? Um culto com Samuel? Vou nada. Vou fazer o seguinte, ó, deixa as ovelhas lá, ó, não quero nem saber. Mas do culto eu não vou perder não. Mas não, querido. Sabe o que ele fez? Ele viu todo mundo se arrumando, todo mundo saindo para o culto, pegando as suas bíblias, né? Que eram os pergaminhos, e indo para o culto. E sabe para onde ele foi? Cuidar das ovelhas do pai. Você já parou para imaginar? Eu acho assim, de repente você não tem a dimensão, porque de repente você não conhece a fundo de quem foi Davi. Da forma que Davi se expressava com Deus. Para ele, meu amado, isso aqui seria, eu acredito que se ele falasse assim, o pai dele falava assim, ó, querido, vai ter uma grande partida de futebol, e não ligava. Querido, nós estamos nos reunindo, vamos fazer uma festança lá, né? Porque depois nós vamos assistir o jogo do Brasil, eu acho que ele não ligava. Mas o fato dele não poder estar aonde a presença de Deus estava, meu amado, aonde o manifestar de Deus estava para ele, seria a maior agonia. E ele foi cuidar das ovelhas. Então eu vejo aqui, querido, que Davi tinha um coração aquebrantado. Davi era um homem curado. Davi, meu amado, ele não importava o local que ele estivesse, ele adorava a Deus. Se fosse no campo, ele adorava a Deus. Se fosse cuidando das ovelhas, ele adorava a Deus. Se fosse dentro de casa, ele adorava a Deus. Sabe o que eu aprendo com Davi, querido? Nós precisamos de movimentos. Eu e você não precisa de grandes coisas para atrair o coração de Deus, para atrair a presença de Deus, não, querido. Basta nós termos um coração aquebrantado, porque um coração aquebrantado, meu amado, não dá espaço para o quartinho da bagunça. Muitos hoje, querido, não conseguem buscar algo de Deus, fica esperando uma expectativa de um grande homem de Deus vir pregar, de um grande louvor, meu amado, para ser tocado no coração. Sabe por quê? Porque vive escondido dentro do quartinho da bagunça. Não tem um coração aquebrantado. Porque o coração aquebrantado, meu amado, ele louva a Deus aonde ele estiver. Ele expressa a presença de Deus aonde ele estiver. Se ele estiver no emprego, ele expressa a presença de Deus. Se estiver na escola, expressa a presença de Deus. Se estiver no meio do povo, expressa a presença de Deus. Porque é um coração aquebrantado. Um coração que atrai a presença de Deus. Davi nos ensina aqui, meu amado, algo tremendo que eu e você temos que aprender. Querido, entenda, meu amado. Deus, ele quer conviver com você. Deus, ele não quer, meu amado, só um culto na sua vida. Deus, meu amado, não quer, meu amado, simplesmente um culto de domingo. Ele não quer um culto de uma célula. Deus quer viver com você, querido. Quer que você seja dependente dele. Quer que você se expresse para ele. Quer que você o louve. Quer que você vive na palavra dele. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. E às vezes, querido, nós procuramos as coisas, o mover. Eu vou dizer para você, querido, o mover está muito mais perto de você que você possa imaginar. O agir de Deus está muito mais próximo do seu coração do que você possa imaginar. A única coisa que nós temos que perder o costume é de correr para o quartinho da bagunça, na hora que somos afrontados, na hora, meu amado, que fomos colocados diante de uma dificuldade, na hora que fomos colocados diante de uma frustração, na hora que fomos colocados diante de um grande problema. Se posicionar diante de Deus. Ter uma posição diante de Deus. É isso que Deus quer, querido. Temos que buscar ter um coração aquebrantado para sermos curados. O que Deus quer fazer nessa noite é curar corações. Curar corações. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, o que é um aquebrantamento? Aquebrantamento, meu amado, é a quebra da nossa própria vontade. Isso é um aquebrantamento.
A quebrantamento, querido, nós quebramos a nossa própria vontade para poder agradar a Deus. De forma que as nossas ações passem a ser governadas por Deus, através do Espírito Santo de Deus. A quebrantamento é isso. É você quebrar as suas vontades, os seus desejos, aquilo que te dá prazer, para adorar a Deus. Mas pastor, é muito bom ter prazer. É de bom demais. E Deus quer que você viva uma vida prazerosa. Deus quer que você tenha, meu amado, riquezas. Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Deus quer tudo isso. Mas quando nós quebramos a nossa vontade para fazer o desejo do coração de Deus, isso é aquebrantamento. Nos aquebrantarmos diante dos meus desejos, diante das minhas vontades, para fazer a vontade de Deus. É dessa forma que nós atraímos a presença de Deus. Quando eu quebro as minhas vontades, os meus desejos, para agradar o coração de Deus. Querido, hoje nós estamos vivendo o século 21 e pensa numa igreja problemática. Pensa numa igreja, querido, que eu não queria nem que Jesus voltasse agora. Porque ou igreja problemática do século 21. Uma igreja, meu amado, que pensa em si próprio, muito em si mesmo. Uma igreja, meu amado, que expressa Deus, mas não viva Deus. Uma igreja, meu amado, que está mais presa a uma religião de que uma verdadeira adoração a Deus. Uma igreja, meu amado, que está muito preso ao que vai poder me proporcionar, o que vai ser bom para mim, o que vai agradar o meu coração primeiro. E se esquece de perguntar o que agrada o coração de Deus. Mas uma igreja que sabe cobrar demais. Pensa numa igreja do século 21, uma igreja que cobra. Eu quero, eu preciso, o Senhor é Deus, tem que fazer. Uma igreja, meu amado, que precisa ser curada. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos, meu amado, começar a quebrar primeiro a vontade do meu eu. Porque se você perguntar para o seu eu agora, para a sua carne, sabe aonde ela quer estar? Aonde dá prazer a ela. Aonde ela possa estar se descansando. Aonde ela possa estar, meu amado, se preenchendo com alguma coisa que vai trazer prazer para ela. Mas quando eu quebro o meu eu para estar na presença de Deus, é aquebrantamento. É aquebrantamento. Não precisa abrir, mas lá em Mateus 15:8 fala: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe quem está falando aqui? Jesus. Jesus está falando isso, querido. Esse povo, meu amado, se aproxima de mim, vem aqui, né? Está na minha presença, até glorifica com seus lábios, mas o coração está longe de mim. E se o coração está longe de Deus, não é aquebrantamento. Aquebrantamento é quebrar as minhas vontades. É fazer a vontade de Deus. Então isso é aquebrantamento. Amém? Olha para o seu irmão e fala: você é uma pessoa quebrantada. Segunda coisa que nós temos que entender, querido, o porquê o aquebrantamento é importante para a igreja. Então, primeiro, o que é aquebrantamento? Segundo, o porquê o aquebrantamento é importante para a igreja. Querido, eu quero que você entenda que o aquebrantamento nos deixa perto de Deus. Amém. E nos livra da opressão. Você sabia disso? Abre a sua Bíblia lá em Salmo 34. Esse eu quero que você leia. O porquê o aquebrantamento é importante para a igreja. Para a minha vida e para a sua vida. O livro de Salmos, o meio da Bíblia, se você encontrar aí, logo você vai cair no Salmo 119. Volta um pouquinho, porque é o maior salmo. Volta um pouquinho ao Salmo 34. Porque o aquebrantamento é importante para a igreja. Achou aí Salmo 34? Olha comigo o versículo 18. Fala assim, ó: o Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado e salva-os do espírito abatido. Sabe por que é importante ter um coração aquebrantado? Porque Deus está perto de nós.
Deus está perto de um coração aquebrantado, de um coração que quebra, meu amado, as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Deus está perto, para falar que nós aproximamos Deus de nós. E a palavra fala, meu amado, que Ele salva de um espírito abatido. Porque quando a presença de Deus chega, a tristeza tem que ir embora. Quando a presença de Deus chega, a enfermidade tem que ir embora. Quando a presença de Deus chega, meu amado, o desespero tem que ir embora. Quando a presença de Deus chega, meu amado, as coisas ruins têm que ir embora, as trevas têm que ir embora. Mas o que atrai o coração é um coração aquebrantado. Livra, meu amado, quantas pessoas estão atribuladas, não conseguem atrair a presença de Deus, não conseguem achar uma solução, não conseguem se resolver consigo mesmo. E vive correndo para o quartinho da bagunça, e vive se armando, e vive pegando as coisas velhas do passado. E vive, meu amado, tentando se destruir. Por quê? Porque às vezes, meu amado, nosso coração precisa ter um coração aquebrantado nessa noite. Deus está procurando corações aquebrantados. Deus quer estar perto. A palavra fala, meu amado, o versículo fala o quê? Fala que o Senhor está perto de quem tem um coração aquebrantado. Coração orgulhoso, um coração, meu amado, que pensa em si próprio, um coração que não quebra as vontades, que não se quebra as suas próprias vontades, não quebra o seu eu, não quebra os seus pensamentos errados, não quebra a sua conduta errada, não quebra a sua forma de ser, o seu jeito de ser. Como é que você quer atrair Deus perto de você, querido? Como que você quer ter a presença de Deus? Então, primeiro, o que é aquebrantamento? Segundo, por que o aquebrantamento é importante na igreja? E terceiro, para experimentar o aquebrantamento, nós precisamos de 4 coisas fundamentais. Essas 4 coisas têm 144 tópicos. Estou brincando, igreja. 4 coisas nós precisamos que são preciosas e são fundamentais para ter um coração aquebrantado. E eu quero que você aprenda esses 4 tópicos, porque Deus ele quer fazer um avivamento, que Deus quer aquebrantar seu coração nessa noite, para que você possa viver uma vida digna de um cristão. Primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos experimentar para buscar um aquebrantamento, nós primeiros temos que assumir as nossas falhas e não transferir a responsabilidade a ninguém. A primeira coisa que eu e você tem que entender, querido, para buscar um aquebrantamento, nós temos que parar de transferir as nossas responsabilidades para a vida das pessoas. Enquanto nós estivermos transferindo responsabilidade, nunca vamos ter um coração quebrantado. Saul é um exemplo disso. Se você for voltar para trás, não precisa agora, eu quero que você leia, mas se você for lá em 1 Samuel 13, nós lemos o 16, se você voltar 3 capítulos para trás, você vai ver, meu amado, que Saul, ele, para preservar a sua reputação e a sua posição, ele atribuiu o seu erro a isto, às pessoas que estavam indo embora, o que precisava ser feito. Porque Saul, ele ia vir, ele foi ungido a rei, e Samuel ia vir fazer a cerimônia. E Saul fez uma grande festa, chamou muita gente para essa festa. Mas Samuel estava demorando para chegar. E o povo estava começando a ir embora. E diante dessa reputação, ele vai e faz o sacrifício que só cabia Samuel a fazer. E sabe o que ele foi falar? O povo estava indo embora. Sabe o que eu vejo aqui, meu amado? Você atribuir a sua responsabilidade para a vida das pessoas. Sabe por que eu não sou bem? Sabe por que eu não consigo orar? Porque lá em casa é muito difícil.
Sabe por que eu não vou na célula? Porque não dá tempo, eu trabalho muito. É atribuir as coisas. A responsabilidade, meu amado, de um adorador está na presença de Deus. A responsabilidade, meu amado, tem que sentir um desejo de estar na presença de Deus. Mas nós atribuímos essa responsabilidade em cima das outras coisas. E não seguimos a Deus. Então a primeira coisa que eu e você tem que entender é parar disso. Parar de ficar atribuindo essa responsabilidade que eu e você, como adoradores, precisamos encarar. Que eu e você, meu amado, que buscamos todos os dias nos santificar para estar perto de Deus, parar de ficar dando tantas desculpas. O porquê não está na presença de Deus, o porquê que não pode ir na presença de Deus. As pessoas vivem hoje, querido, dando desculpa, por isso que vive uma vida espiritual fracassada. Porque tudo, eu não posso, não tem jeito, eu tenho que trabalhar. Querido, é muito difícil. Nós arrumamos tempo para tudo. Eu e você conseguimos tempo para tudo. Mas eu e você, nós arrumamos tempo para aquilo que nos dá prazer. Às vezes aquilo que nos não dá prazer, nós não arrumamos tempo. E nós atribuímos essas falhas nossas, esses erros, às pessoas. Você viu aqui no Jardim do Éden, quando Adão pecou, quando Eva comeu a maçã e levou para Adão, e Adão comeu e pecou? Quando ele foi prestar conta, o que ele falou para Deus? Foi a mulher. Ele não assumiu o erro. Deus, me perdoa, eu errei, o Senhor não pode me perdoar. Você viu nessa conversa de Gênesis 3 que não há um arrependimento sequer? Ninguém se arrepende das suas dificuldades, ninguém se arrepende dos seus erros. Adão foi o primeiro. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que me trouxe o fruto. Aí eu comi. Mas não era para comer, mas a mulher que o Senhor me deu que trouxe. E sabe quando Deus olha para a mulher, o que ele fala para a mulher? O que fizeste? Foi a serpente que me enganou. Ninguém assume o erro, atribui às pessoas. Às vezes, meu amado, erramos, mas não assumimos diante de Deus. Colocamos culpa nas coisas. Não, porque foi a tentação que é demais. Mas Jesus não ensina a vencer a tentação no deserto? Jesus não ensina, não dá ali a chave para vencer a tentação? E por que peca? Porque a tentação é maior que a do dia. É maior que Jesus estava enfrentando naquele dia. Não, pastor, você não conhece a minha tentação. A de Jesus foi fichinha. A de Jesus foi fichinha. A minha é muito maior. Então, querido, nós atribuímos, de repente, a nossa responsabilidade para as pessoas. Os nossos erros para as pessoas. E nunca assumimos isso. Isso não consegue. Se nós não vencermos isso, nunca vamos ter um coração aquebrantado. Se eu e você não vencer, não vamos ter um coração aquebrantado jamais. Sabe por quê, meu amado? Porque não quebramos a nossa própria vontade. E eu e você, nós precisamos nessa noite buscar um coração aquebrantado diante de Deus. Deus fala para nós vivermos o melhor dele. Deus, meu amado, quer que você viva momentos bons, momentos de alegria. Você não foi criado para sofrer. Deus não criou você, meu amado, para carregar doenças, enfermidades. Deus não te fez dessa forma. Deus não criou, meu amado, para você ter uma família destruída, para ter um casamento destruído, para ser, meu amado, capacho sobre a face da terra. Deus não te criou para isso. Deus não te criou, meu amado, para você ser envergonhado diante das finanças. Deus não te criou para isso, querido. Mas eu preciso atrair a presença de Deus. E o que eu faço? Primeiro passo, para de atribuir a sua responsabilidade, os seus erros a outro. Assume diante de Deus. Você quer ver a diferença de Davi? Não precisa abrir também, mas Davi, lá, isso já é em 2 Samuel. Quando Natã foi ali, perguntar para Davi, sabe o que ele fala? Sabe qual é a primeira pergunta quando Natã fala para Davi? Pequei contra o Senhor. Na hora, meu irmão. Ele não atribui porque Urias não tinha colocado telhado no banheiro da casa dele. Ele não atribuiu isso. Ele não atribuiu, meu amado, porque a mulher de Urias ficou tomando banho lá na frente para os outros verem. Ele não atribuiu nada disso. Sabe o que ele falou? Pequei contra o Senhor. Ele não foi colocar culpa em ninguém, querido.
do seu próprio erro. Ele falou, eu pequei. Você viu a diferença de Saul com Davi? Davi falou, não, deixa eu fiz porque o povo estava indo embora, eu não podia perder a nata, o crelo, as pessoas importantes, eles estavam indo embora, então eu fiz o sacrifício, errou. Davi não, quando ele pecou ali, que ele traiu, que ele prostituiu, que ele adulterou, ele não atribuiu a ninguém, sabe o que ele falou? Pequei contra o Senhor. Quando nós assumimos, nos colocamos numa posição, meu amado, de um coração aquebrantado diante de Deus. Quando nós atribuímos, nos colocamos diante de um coração orgulhoso, coração que não aceita os seus erros, não aceita os fracassos. Quando erramos, nós precisamos ter um coração aquebrantado. Deus, eu errei, eu pequei. Eu confesso diante de Deus. Agora, você sabe o que eu acho interessante nessa passagem de Natan, meu amado? A importância de um discipulador. Não tem nada a ver com a ministração, mas eu quero entrar nesse assunto. Quando Davi pecou, quando ele adulterou, quando ele mandou matar Urias, quando ele cometeu um monte de erro, num só, né, foi uma sequência de erros. A palavra de Deus fala que a mãe não estava muito bem no parto, e Davi foi lá, se jejuou, abriu jejum, orou a Deus. Quantas vezes você acha que Davi não pediu perdão para Deus naquele momento, daquele erro? Sendo uma pessoa adoradora que conhecia Deus. Como diz lá em Atos 13, achei Davi segundo o meu coração. Quantas vezes Davi não deve ter pedido perdão por aquele pecado? Vai ver o Salmo 51 para você ver. Vai ver o desabafo de Davi naquele pecado. O Salmo 51 é o pecado do adultério de Davi. Vai ver o desabafo dele. Vai falar o que ele estava, a agonia que ele estava passando naquele momento. Quanto tempo você não acha? Quantas vezes você não acha que ele pediu perdão daquele pecado? Mas sabe como que Deus fez? Falou assim para Natan, vai lá, Natan, que ele tem que confessar para você. Para mim ele já confessou, mas ele tem que ser curado e confessar para você. Natan falou, mas pai, ele é rei, ele pode mandar me matar. Vai lá no meu nome, que ele tem que confessar para você. Aí Natan chega lá com aquela historinha, meu amado, que Deus traz a estratégia. Tinha um grande homem com muitas ovelhas, e tinha uma ovelha só. E aí chegou um viajante lá, ele foi lá e pegou a ovelha daquela pessoa só, matou e deu para o visitante. Sabe o que Davi fala? Essa pessoa tem que ser punida 4 vezes. Aí Natan ele fala assim, mas essa pessoa é você. Aí ele fala para Natan, pequei contra Deus. Você viu que teve que confessar para Natan para ele ser curado. Ele já tinha confessado para Deus para ser perdoado. Mas ali, meu amado, para ser arrancado essa mancha de Davi, não quer dizer que ele não ia pagar as consequências do que ele fez, porque ele pagou 4 vezes na família. A família dele pagou 4 vezes mais, mas ele teve que confessar para Natan. Eu vejo aqui a importância de um discipulador nas nossas vidas. De nós sermos curados de tanta manzela, de tanto pecado que às vezes nos cerca, de tanta coisa, meu amado, que está lá no quartinho da bagunça, que muitas vezes nós temos vontade de correr para lá e catar e nos armar disso. Aí o discipulador vem e te ajuda nisso. Então, querido, nós temos que entender isso, que primeiro, para mim experimentar o aquebrantamento, eu preciso o quê? Assumir as minhas faltas, os meus pecados, e não transferir responsabilidade para a vida das pessoas. Segundo, eu preciso reconhecer a minha real posição diante de Deus e diante dos homens. Eu preciso reconhecer isso. Não precisa abrir, mas lá em Lucas 18, do 10 ao 12, isso pode ter uma passagem que ilustra muito bem isso aqui. É a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, meu amado, o que ele faz? Ele se exaltece, ele enumera os seus feitos a Deus, ele busca o merecimento da sua bênção. Você viu quando o fariseu está orando? Pai, eu dou o dízimo das hortelãs,
eu oro, eu conheço os mandamentos, e está lá. E o publicano está lá de joelho, cara no chão, no pó. Eu não sou, ainda sabe que ele tem a coragem de falar, eu não sou igual certos homens que vivem no pecado. E aí a oração do publicano, meu amado, é totalmente ao contrário. Deus, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Eu não sou digno de olhar a tua face. Sabe o que Jesus fala para os discípulos? Ó, desceu justificado quem para casa? O publicano de que o fariseu. Querido, eu e você, nós precisamos entender nossa posição diante de Deus. Errou, querido, se humilhe. Para de ficar rodando toco. Para de querer ficar maquiando o pecado. Para, querido, se humilhe diante de Deus. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu não entro sozinho. Para de achar que você é forte. Para de achar que você pode vencer o pecado, querido. Para de achar isso. Descubra que você diante de Deus, meu amado, você precisa do perdão de Deus todos os dias. Descubra diante de Deus, meu, que você precisa da misericórdia de Deus todos os dias. Descubra diante de Deus, meu amado, que sem Deus você não vive. Descubra isso. Se humilhe diante de quem pode te levantar. Pare de ficar se humilhando para as pessoas, levando uma vida miserável, uma vida só problemática. Não consegue vencer os pecados, não consegue vencer os vícios, porque não tem um coração humilde. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Eu e você temos que reconhecer isso, querido. Sabe qual é a minha oração, Deus? Se não é o Senhor me sustentar todos os dias, o que seria da minha vida? Deus, eu preciso do Senhor todos os dias, 24 horas de preferência na minha vida. Eu preciso do Senhor até quando eu durmo. Até quando eu estou dormindo, eu preciso do Senhor. Mas nós temos que reconhecer isso. Às vezes, meu amado, hoje temos visto as pessoas brincando com o pecado, e você olha na vida das pessoas, não vê um aquebrantamento, não vê as pessoas se humilhar diante de Deus. Infelizmente, querido, se eu pecar, eu tenho que vir aqui me humilhar diante de Deus. Deus, se me perdoa. É o Senhor que é Deus da minha vida. Então, para mim, experimentar um coração aquebrantado, eu preciso reconhecer a minha posição diante de Deus e diante dos homens. Terceiro, buscar ser humilde diante de Deus, meu irmão. A chave da nossa vitória é a humildade. Você sabe que a nossa humildade, meu amado, ela traz não só vitória, como um crescimento nas nossas vidas. Sabe uma grande virtude de Davi? Ele era humilde. Ele era humilde. Ele errava, mas ele reconhecia. Ele se humilhava diante de Deus. A humildade nos faz reconhecer que precisamos de Deus em tudo, até nas pequenas coisas. Às vezes achamos que Deus só está aqui para as grandes coisas. As pequenas coisas resolvo eu. E você sabia que o que mais nos afasta de Deus são as pequenas coisas, não são as grandes coisas, não. É as pequenas raposinhas que destroem todo o exército. É as pequenas manzelinhas que nos afasta da presença de Deus. E é essa que nós chegamos diante de Deus e falamos para Deus, deixa que essa tome conta eu. Ser humilde, nós precisamos ser humildes diante de Deus, meu irmão. Para buscar o aquebrantamento, para trazer o aquebrantamento sobre nós. A humildade é um grande passo para termos um coração aquebrantado diante de Deus. Não precisa abrir, Tiago 4,6 fala, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O próprio Deus, Ele resiste quem é soberbo. Eu sei muito, se não for eu fazer não dá certo. Quem disse isso, querido? Tira isso da sua cabeça. Se você não queira fazer, Deus levanta um que faz. Ele só te deu o privilégio de você fazer. Não quis fazer, Ele vai levantar um para fazer. Lucas 14:11 fala, portanto, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e aquele que se humilha, será exaltado. Sabe o que eu vejo aqui? Uma grande chave de ser humilde diante de Deus.
para buscarmos um coração, para experimentarmos um coração aquebrantado, precisamos ser humildes. E por último, para poder finalizar tudo isso, temos que ser obedientes. Para buscar experimentar um coração aquebrantado, eu preciso ser obediente. De tudo que foi dito, o mais importante é colocar em prática, não adianta nada. Se você não obedecer, você pode ser ministrado pelo Espírito Santo, mas nós temos que obedecer. Se eu e você não obedecer, passamos em branco, passou. Nada teve efeito na nossa vida. Então, para mim poder buscar um coração aquebrantado, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Não adianta, meu amado, somente concordar e reconhecer as nossas falhas, se não obedecer e querer mudar. Eu e você temos que ser humildes diante de Deus, reconhecer, mas obedecer e querer mudar. Porque a desobediência tem destruído muitos. As pessoas têm desobedecido a Deus, desobedecido a palavra, desobedecido o comando de Deus. E muitos têm pagado um alto preço, querido. Por isso que vive uma vida miserável espiritualmente. Não olha, querido, para o tamanho da escada que você tem que subir. Olha só para o próximo degrau. Que Deus vai te ajudar a você chegar no topo. Mas se nós obedecermos, se eu obedecer que eu preciso de Deus, que eu preciso mudar, se eu obedecer que eu preciso ter uma transformação de dentro para fora, se eu entender, querido, que eu preciso ser humilde diante de Deus, que eu não posso repassar as minhas falhas, a responsabilidade dos meus erros para a vida das pessoas, eu tenho que reconhecer e obedecer, meu amado, que há um padrão entre eu e Deus, e que eu preciso de Deus. Quantos, queridos, estão aí buscando e não tem agradado Deus, porque não obedece? Ah, pastor, mas eu já vou todo domingo no culto. Eu não perco uma célula. Eu sou dizimista fiel. Mas nada disso, meu amado, vai adiantar na sua vida se você não obedecer, não ter um coração aquebrantado, não viver Deus. Não viver Deus, querido. O que nós dissemos aqui no começo? É um privilégio estarmos aqui. É um privilégio. É um privilégio nos participar dessa unção, desse mover, é um privilégio. Mas o melhor é viver Deus. O melhor é viver Deus. Aonde você estiver, meu amado, resplandecer Deus. As pessoas olhar, querido, ver o que Deus fez na sua vida. Aonde você chegou em Deus. Vamos cansar dessa vida de 4 passos para frente, 10 para trás. Uma vida de altos e baixos, uma hora estamos bem, outra hora não estamos bem. Deus quer, meu amado, aquebrantar corações. O aquebrantamento traz a presença de Deus, o aquebrantamento nos livra, querido. Mas nós precisamos obedecer. Amém? Glória a Deus. Conclusão. Aquebrantamento não é um sentimento e nem emoção. Isso não é sentimento. Ah, eu senti que eu estou aquebrantada. Aí chora, aí se desmancha, aí sai lá fora, não mudou nada. Porque aquebrantamento não é sentimento e não é emoção. Ai, que palavra, hein? Meu Deus! Pastor trouxe um agora que, ó, chacoalhou a roseira. Aí chora, acaba o culto, não mudou nada. Porque não é emoção. Não é. Aquebrantamento não é sentimento, não é emoção. Aquebrantamento, meu amado, é um estilo de vida. É vivermos, meu amado, renunciando às coisas deste mundo para agradar a Deus. Aquebrantamento, meu amado, é dizer não para o pecado. Aquebrantamento, meu amado, é encarar sim, andar de cabeça erguida, diante das dificuldades, diante dos problemas, mas ser mais que vencedores, porque Deus é contigo. Amém. Aquebrantamento é viver Deus, querido, aonde você estiver.
Isso é quebrantamento. Ah, pastor, mas você viu como que aquele irmão chorou? Meu Deus! Mas saiu lá fora, mudou de vida? Deu sinal, deu fruto de mudança? Não. Então, para mim, não passou de emoção e não passou de sentimento. Isso não é quebrantamento. A quebrantamento, meu amado, não se prende a evento ou a experiências. Ah, se trouxer aí o Benihim, eu vou ser quebrantado. Não é isso, querido. Não é isso. Ah, pastor, você ouviu o pastor que o senhor trouxe aí? Desceu o anjo, eu vi um anjo. Essas experiências, meu amado, não é quebrantamento. Quebrantamento é um estilo de vida. É uma vida transformada. É uma vida, meu amado, que verdadeiramente deixa as coisas velhas. Deixa, meu amado, não cria quartinho da bagunça no coração, não. Tem um coração resolvido diante de Deus. Já pensou, eu volto a dizer, já pensou se Davi não tivesse um coração aquebrantado? Quantas histórias maravilhosas não teria sido escrito? Mas graças a Deus ele tinha um coração aquebrantado. O aquebrantamento, meu amado, ele é rompido pela vontade, quando nós rompemos a nossa vontade pessoal. Quando eu desejo mesmo agradar a Deus, não agradar o mundo, não agradar homens, mas agradar a Deus. Aquebrantamento é rendição absoluta à vontade de Deus. Isso é quebrantamento. É nos render à vontade de Deus. Amém? Agora, para que haja um sincero quebrantamento, eu e você nessa noite precisamos ter um coração sensível. Não adianta nada, querido, Deus querer que você tenha um coração quebrantado e ainda o coração não é sensível. Então eu convido você para nós encerrarmos, abrir lá em Ezequiel, capítulo 36. E nós vamos ver o que Deus quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Ezequiel 36. Fica logo depois de Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel. Amém? Quem encontrou Ezequiel 36, versículo 25 fala assim, ó, aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de toda a impureza e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei e agirei segundo os meus decretos e obedecerão fielmente às minhas leis. Que Deus quer, meu amado, se você for ler aqui o capítulo 36, você vai ver a dificuldade, e Deus está falando ali do pecado do povo de Israel, e o que o povo de Israel precisava para voltar de novo a ter a presença de Deus no meio deles. E Deus, quando ele chega aqui no versículo 25, ele fala, primeiro eu vou purificar vocês com água limpas, vocês vão ser purificados, vocês vão ficar puros, depois eu vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível. O aquebrantamento, ele só pode vir aos nossos corações se o nosso coração estiver sensível. Então nessa noite, meu irmão, eu quero que você dê liberdade ao Espírito Santo. Deixa ele fazer essa cirurgia espiritual. Deixa ele tirar esse coração duro. Deixa ele tirar esse coração que não é mais sensível a nada. E pede nessa noite para um coração curado, coração sensível diante de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Quero que você curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus.